No presente vídeo, nós vamos deixar o politicamente correto de lado e vamos tratar de um assunto delicado, polêmico, que é um dos maiores crimes cometidos na história da humanidade contra os seres humanos. Crime cometido por quem deveria defender o homem, por quem deveria defender os valores do que é ser humano, do que é a bondade, do que é a caridade. Crimes cometidos pela Igreja Católica, pela cristandade, desde o século XII até o século XVI. Milhares e milhares de pessoas foram julgadas, inquiridas, daí o nome Inquisição, né? São processos jurídicos, né? Encabeçados por autoridades religiosas em comunhão com autoridades do Estado, ou seja, a Inquisição ela se processa sob duas vias, a via religiosa em termos ideológicos e a via política, a via estatal em termos de legitimidade de execução. É o que os defensores da Inquisição chamam de mãos seculares, ou seja, a Igreja julgava, condenava, mas quem matava era o Estado. Ou seja, a Inquisição ela carrega essa característica. Ela tem a construção ideológica dela no seio do catolicismo, mas ela se manifesta e tenta se legitimar. Afinal de contas, soaria estranho homens da Igreja julgando e executando seres humanos, e torturando seres humanos. Então, para se legitimar, eles vão fazer uso do Estado, vão se aliar ao Estado, principalmente a alguns estados modernos que estão se constituindo na modernidade, principalmente o Estado espanhol, com os reis católicos Fernando e Isabel. Tanto é que na Espanha é onde mais se executaram pessoas, homens e mulheres, nas fogueiras, nas torturas da Inquisição Católica. Há cálculos de historiadores que mostram que na Espanha foram mortos cerca de 300 mil pessoas. Só na Espanha. Lembrando que a Inquisição ela vai chegar às Américas, primeiro na América Espanhola em 1509 e na América Portuguesa em 1533. Inclusive, quando ocorriam processos, julgamentos aqui no Brasil, essas pessoas, né, que elas eram denunciadas como heréticas, como criminosas pela Inquisição aqui no Brasil colonial, elas eram levadas para Lisboa, onde lá muitas vezes onde elas eram julgadas, condenadas e executadas. Ok? Mas vamos entender aqui o contexto histórico que produziu essa infâmia chamada Inquisição e que hoje persiste com uma outra roupagem, com uma outra denominação, mas nós vamos chegar lá. Olha bem, a Inquisição ela surgiu no século XII e ela vai ter seu primeiro momento até 1540, no século XVI. Nesse período, a Igreja ela sentiu uma necessidade de reafirmação, de se manter coesa. Por quê? Porque durante a Idade Média houve um processo de sincretismo religioso muito intenso. O que é o sincretismo? É quando uma cultura, uma religião, vamos por exemplo, ela entra em contato com outra e as duas se influenciam. Então, na Idade Média, o catolicismo vai se misturar com o paganismo, principalmente de povos germânicos. Vai haver um sincretismo entre o paganismo e o cristianismo, entre o catolicismo. A Igreja vai combater isso. E uma das formas de combater isso é exatamente punindo os hereges, que são aqueles que têm uma outra interpretação, uma outra visão do que seria religiosidade, do que seria contrários ao dogma oficial do papado. Então, num primeiro momento, a Igreja vai instituir mecanismos de punição cada vez mais severos contra esses hereges.
A princípio, lá no século XII, quando a Inquisição foi criada, foi para combater os cátaros, lá na Espanha, ok? E esse processo, então, ele se inicia nisso. Além disso, nós vamos ter o contexto de Contra-Reforma. Lembrando que Martinho Lutero, lá no século XIV, vai reformar a igreja, vai criar uma nova igreja, o luteranismo, né, que dá início lá ao protestantismo. Então, também vai virar um mecanismo de defesa da própria igreja contra a reforma. Então, nós temos a igreja querendo se manter coesa, unida, no seu dogma, na sua lógica, nos seus termos ideológicos, combatendo heresias e heréticos, evitando a continuidade desse sincretismo religioso que estava ocorrendo desde o início da Idade Média. Nós vamos ter, ao mesmo tempo, a igreja fazendo uso da constituição dos estados modernos, ou seja, a igreja ela vai buscar no Estado uma legitimidade para executar os seus inimigos, executar aqueles que são contrários aos dogmas que ela impõe como verdade absoluta. Um dogma é uma verdade inquestionável, ela impõe isso. Como um homem da igreja soaria estranho executar, torturar e matar, ela vai se legitimar através do Estado, que são as mãos seculares, que os defensores, incrível, ainda hoje existem defensores e justificadores da Inquisição, né? São verdadeiras bestas, como por exemplo o doutor em engenharia Felipe Aquino, que faz um desserviço à humanidade através de canais de televisão católicos, né? Mas nós vamos tratar dessas antas em outros vídeos. Pois bem, e o que o Estado vai ganhar com isso? Legitimidade ideológica, já que a igreja na Idade Média é uma força é a maior força ideológica. Inclusive, muitos dos defensores, dos justificadores dessa ordem inquisitorial, eles falam, a igreja não é contra a ciência, porque muitos dos grandes cientistas eram homens da igreja. Mas espera aí, na passagem da Antiguidade para a Idade Média, a igreja se apoderou de toda a cultura greco-latina. Então é óbvio que os primeiros cientistas surgissem de dentro da igreja. Mas nos próximos vídeos nós vamos aprofundar ainda mais nessas questões. Vamos deixar de lado o politicamente correto e vamos tentar compreender como funcionava essa Inquisição e vamos tentar debater com força, ok? Os argumentos daqueles que hoje defendem essa infâmia que foi construída, né, por quem deveria defender a humanidade, mas não defende. Ok? Até o próximo vídeo.